Nós vamos estudar hoje um assunto extremamente importante. Será sobre o decreto de morte. O povo de Deus será marcado para morrer. Será assinada uma data fixa na qual todo adventista, dentro de uma noite, deverá morrer. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse decreto. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, santificado, louvado, engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. Nos agracia com a tua sabedoria dos céus, desvenda os mistérios da tua palavra e do futuro diante de nós. Que através da profecia nós possamos conhecer um pouco melhor sobre o que há de vir muito em breve sobre este mundo. Nos ajude, nos leve em segurança até o nosso porto seguro, onde nós iremos ser tirados daqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 14 e 15 diz assim: Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Que besta? Aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Está no passado. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer, aqui está o decreto de morte, apontado pela Bíblia, na Bíblia, mas ainda fizesse morrer quem? Quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, e fala dos decretos dominicais que serão assinados também. Quando será? Quando será marcado o decreto de morte? Quando os ímpios vão se unir e marcar um dia para matar todo o guardador do sábado. Hoje nós vamos ver dentro das escrituras, dentro do espírito de profecia. Ok? Vamos fazer uns análises aqui. Primeiro, a imagem da besta será formada no período em que os milagres satânicos estiverem sendo operados. Você pode ler aí. O verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Sinais são milagres, prodígios. São acontecimentos sobrenaturais. Dizendo que ele faça uma imagem à besta, aquela cuja espada sobreviveu. Então, primeiro, a imagem da besta será formada dentro do período onde Satanás já estará operando seus milagres prodigiosos. Milagres de curas, milagres inegáveis. Segundo, essa imagem será formada a partir da besta. É uma imagem à besta ou da besta. Que besta? Aquela que foi ferida e aquela que foi curada. Isso dá a entender que a imagem da besta será formada depois da restauração da besta, da ferida, depois da cura da ferida, depois da restauração do papado. Ok? Depois que aquele papado perseguidor, tirano e torturador, dominador, voltar. Quando esse poder for restaurado, é feita uma imagem. O que é imagem? Quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem. Como surgiu a besta? No século IV, duas religiões se uniram e preparou o caminho para o surgimento da besta, do poder papal. Assim também, a senhora White diz em vários livros, inclusive nos eventos finais, que a imagem da besta será formada quando o protestantismo se unir, né, em ponto de doutrinas ao catolicismo e ao espiritismo. E quando o protestantismo for ao poder civil em busca de auxílio, certo? Quando o protestantismo tiver a tal ponto dominando o poder civil, então está sendo formada ali, ou já terá sido formada a imagem da besta. Papado foi a união do cristianismo com o paganismo. Então, formou um novo sistema de fé religiosa,
cuja cabeça era o Papa, que dominava as nações da terra. E nesses últimos dias, a imagem que é semelhante é a união não de duas, mas de três religiões: Espiritismo, Romanismo, que é o catolicismo, e protestantismo. É apresentado em Apocalipse capítulo 16, 13 e 14. O espírito que sai da boca do dragão é o espiritismo. E é apresentado lá como saído, entrando em ação primeiro. Depois vem o espírito que sai da boca do papado, da besta, que é o catolicismo. Aí do falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Nesse livro aqui, já que o decreto de morte, sobre o qual iremos falar hoje, vai ser assinado pela imagem da besta, a imagem da besta é a mesma Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é um nome dado quando a mãe se une com as filhas, as igrejas apóstatas e o espiritismo, certo? Que são as abominações da terra. Não é nesse, é o grande conflito. A senhora White, ela, por inspiração divina, apresentou a maneira como esses três poderes vão se unir, unindo assim a imagem da besta. No capítulo O Maior Perigo para o Lar e a Vida, a partir da página 588, diz assim: mediante os dois grandes erros. Dois grandes erros? Sim. Quais são eles? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enredar. Você sabe o que é enredar? Você sabe o que é malhas? Por exemplo, você que é pescador, você vai no rio, pega seu malhador e arma ali. Ali está aqueles buracos no malhador, chamado malhas. O peixe vem e se enreda nas malhas do pescador. Então aqui diz assim: mediante os dois grandes erros, que é a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Quando o ser humano se espanta, assim como o peixe se espanta, já está todo enrolado nas malhas do malhador. Enquanto o primeiro erro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, pode ver que o espiritismo aqui parece também primeiro. O último erro, que é a guarda do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Pode ver que Roma é a segunda, igual lá em Apocalipse capítulo 16, verso 13. Os protestantes é o terceiro, é o espírito que sai da boca do falso profeta. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos sobre o abismo, através do abismo, para apanhar a mão do espiritismo e estender-se a mão para apanhar a mão do poder romano. Aqui faz a tríplice união. Quem vai fazer essa união são as igrejas. É o poder apóstata, são as filhas. Dá as mãos, uma à mãe, outra ao espiritismo, formando um triângulo, formando um portal, formando Babilônia, formando a imagem da besta. Desse portal, porque a palavra Babilônia significa confusão e também portal de Deus, sairá o anticristo. Por isso que, segundo Tessalonicenses, que é uma passagem que não podemos deixá-la de fora, ela explica tudo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, que Paulo fala ali sobre a ascensão do anticristo, no verso 8 e 9 e 10, fala que ele vai surgir mediante os milagres satânicos. É por isso que a imagem da besta será formada também em meio aos milagres satânicos. E aqui a senhora White explica em detalhes nesse capítulo O Maior Perigo para o Lar e a Vida, a partir da página 588. É bom você ler todo o capítulo. Aí ela diz, como vai ser essa tríplice união? Ela diz assim, imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. Pegar nas suas redes, né?
e enredar. Mediante a agência do Espiritismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Você sabe o que significa inegáveis maravilhas? São maravilhas que você não pode negar. São coisas que você vai ver os falsos profetas operando, realizando, e você não vai dizer, não, isso aí é artimanha, isso aí é invenção, isso aí é um truque. Não. Vou dar um exemplo. O cidadão tem tem um acidente. Aí ele vai para o hospital, o acidente foi gravemente, né, trouxe lesões graves para si, suas 2 pernas são amputadas. E ele tem que ir, às vezes, para as ruas para mendigar o pão. De repente, enquanto ele está na sua cadeira de roda, chega alguém e manda ele levantar. Ele olha para os olhos do cidadão e ele diz, levanta. E ele começa a se esforçar para levantar. E enquanto ele se esforça, as pernas começam a crescer. São maravilhas inegáveis, certo? A única coisa que Satanás não pode fazer é dar vida. Mas ele tem o poder de fazer coisas que vai levar, se possível, vai enganar os escolhidos de Deus. Aí, aqui, deixa eu repetir. Mediante a agência do Espiritismo, operar-se-ão prodígios, doentes serão curados e se efetuarão muitas inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. É fácil para o diabo enganar através do espiritismo, o papado e o protestantismo. Primeiro, eles vão pregar, exaltar o domingo, um sinal da autoridade papal. Segundo, vai exaltar a imortalidade da alma, uma doutrina que é aceita no catolicismo e também no protestantismo. E terceiro, milagres e mais milagres. Agora, como Satanás vai conseguir fazer as pazes com o papado e ao mesmo tempo com os crentes? Olha aqui. Primeiro, a linha de separação entre cristãos e professos ímpios está agora dificilmente discernida. Quase desapareceu. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos a se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Satanás ele vai formar o mundo inteiro, vai unir o mundo inteiro num só corpo. Protestantes, católicos, espíritas, mudando. Aí ó, o que diz aqui, olha. Os romanistas, quando fala romanistas, é o poder romano, cristão, papado, catolicismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. É verdade que a Igreja Católica tem uma fraqueza em relação aos sinais, aos milagres? Por que o Papa João Paulo II foi canonizado? Porque depois da sua morte, apareceu pessoas dizendo que foram curadas, restauradas, quando orava e rezava para ele. Também o Papa João 23, da mesma forma. Então a igreja tem uma queda. Para ela, os milagres, nessas besteiras que anda fazendo por aí não. Milagres reais que a gente não vai poder negar. Para elas, esses sinais é prova da verdadeira igreja. Então ela será facilmente enganada. O papado une-se com o espiritismo. Aí vem o espírito que sai da boca do falso profeta para terminar de formar, a união, a tríplice união. Aí aqui diz assim, ó. Vou repetir. Os romanistas que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, que é o espírito que sai da boca do falso profeta,
tendo rejeitado o escudo da fé, serão também iludidos. Aí ela fala aqui, católicos, protestantes e mudanos, juntamente aceitarão a forma de piedade, que é o espiritismo, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio a tanto esperado. A maior parte das igrejas espera que o milênio seja aqui na Terra. Então, aqui está a formação da imagem da besta. É a união dos três poderes que vão em encontro com o poder civil para assinar os decretos deles, né? Escolhendo um dia, que claro que é o domingo, para o descanso familiar, o descanso da humanidade. Certo? Então a gente vê aqui que Satanás vai se utilizar do seu poder, operando milagres e prodígios inegáveis para fazer essa tríplice união, que é chamado na Bíblia de Babilônia e também de a imagem da besta. E na página 589 diz assim: por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Em outras palavras, uma nova religião. Uma religião a partir da união do Espiritismo, Catolicismo e Protestantismo. Essa tríplice união vai converter o mundo inteiro. Vai converter o mundo inteiro. Vai levar o mundo inteiro a adorar o anticristo, porque Apocalipse 13:8 diz que adorarão todos os que habitam sobre a terra, e vai levar o mundo inteiro a guardar o domingo. Quando o mundo inteiro estiver guardando o domingo e adorando a imagem, também adorando a besta, os juízos retributivos de Deus cairão. Aí eles assinam, né? E aí eles vão dizer que a culpa é dos que não estão guardando o domingo. Aí eles assinam um decreto para forçar aqueles que não estão guardando o domingo a guardar o domingo. Aí saiu o segundo decreto, decreto proibindo de comprar e vender. E em vez do povo que não está até ainda guardando o domingo, que é o remanescente de Deus, em vez deles guardarem a partir dali, eles recebem a chuva serôdia e começam a pregar, ensinando o povo a não guardar. A perseguição começa. Eles transmitem a última mensagem de misericórdia, dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e nem incorra nos seus flagelos. E a porta da graça, quando eles terminar, quando o evangelho for pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gentes, o fim da graça vem, a porta se fecha e a perseguição, né, continua e as pragas começam a descer. Bom, aqui nesse livro, eu quero descobrir com vocês quando será assinado o decreto de morte. É antes do fechamento da porta da graça? É depois? Os dois primeiros nós sabemos que é antes do fim da graça. Mas o segundo, é antes ou depois? O que fará os homens assinar o terceiro decreto, o decreto de morte, marcando um dia exato? O que fará? O primeiro, o que fará isso é os milagres. Um período de paz sendo estabelecido na terra, paz e segurança. Esse período é interrompido com, né, os juízos retributivos. Aí eles assinam o segundo. A chuva serôdia desce, o remanescente atormenta a humanidade, transmite o último convite, arranca de dentro da Babilônia o povo de Deus e se prepara para o pior tempo de angústia. Entra pelo fechamento da porta da graça. A pergunta é: o terceiro decreto é antes ou depois do fechamento da porta da graça? Nesse livro aqui, não sei se vai dar de vocês ver, está um pouco apagado. Esse livro tem mais de 25 anos que um amigo meu, Francisco, não sei nem se ainda vivo, lá no Maranhão, eu comprei e ele foi e encapou para mim. Já está, né, arrancando aqui a capa. O Sr. White aqui nesse livro, Profetas e Reis, página 575, diz assim: o decreto, falando do decreto de morte, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante,
ao que Assuero promulgou contra os judeus. A história se repetirá. Então ficou fácil para nós ter uma ideia. Já que a história vai se repetir, já que o Espírito de Deus disse, olha filhos, vocês querem saber mais ou menos como vai ser o decreto de morte? É só estudar sobre o decreto que saiu os judeus, porque vai ser semelhante. Então nós vamos aqui para o livro de Esther. Vamos procurar aqui rapidamente o livro de Esther, que é um pouco antes de Jó, né? Depois de Esdras, depois de Neemias, livro de Esther, capítulo 3. Vamos analisar aqui como foi o decreto promulgado por Naamã, ou por Xerxes, o rei Assuero do livro de Esther. Vocês conhecem a história, né? De Amã. Amã foi exaltado pelo rei Xerxes, né? O rei da Medopérsia. E, segundo a ordem do rei, todos deviam se curvar diante dele. Só que Mardoqueu, ou Mordecai, era um adventista do sétimo dia, ou seja, era um judeu, guardava o sábado e adorava somente a Deus, se prostrava somente diante de Deus e era fiel. E ele não fazia isso. E as pessoas que ficavam no palácio do rei, os empregados, né, diziam, por que você não faz isso? Você vai entrar em confusão. E ele apresentava os pontos de sua fé, né? E até quando sempre tem um acusador, falou para Amã, disse, olha, Mordecai não se curva diante de ti. E ele ficou extremamente irado e disse, pois tudo bem, eu não vou matar só ele não, vou matar ele e toda a raça de judeus. E levou, né, o rei a assinar um decreto para exterminar todos os judeus nas 127 províncias da Medopérsia. Vamos ver como foi esse decreto. Que dia foi assinado e que dia foi marcado no decreto para a morte, né, dos judeus. Vamos lá. Esther capítulo 3, a partir do verso 7 diz assim. É o verso 7? No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pu, isto é, sorte, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Já encontramos um mês aqui em que foi marcado e o mês em que foi o mês em que foi assinado e o mês que foi marcado. Aí o verso 12 em diante deixa mais claro, diz assim, chamaram, pois, os secretários do rei, eles assinaram o decreto, chamaram os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de todo o povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. 127 províncias, está lá no início do livro. E tinha judeus espalhados em todas as províncias. Então, aqui a gente acha o dia exato no qual foi marcado o decreto e colocado na mão dos correios, para ser levado às autoridades de cada província. Foi no dia 13 do primeiro mês do ano, certo? Mês de Nissan. Agora vamos descobrir o mês e o dia e o mês em que foi marcado para matar os judeus. O verso 13 diz assim, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia. Em um só dia. Que dia? No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Azar. E que ele saqueasse os bens. Então, o decreto de Assuero, que Satanás levou ele, através de Amã, assinar para aniquilar todos os judeus num só dia, foi assinado no dia 13 do primeiro mês e foi marcado para esse dia dentro do qual ou no qual devia matar todos os judeus para o dia 13 do último mês. 13 do primeiro para o 13 do último dá 11 meses. Se Deus não tivesse agido logo no início, seria 11 meses de sofrimento.
de angústia e de terror. Só que, né, de acordo com o livro de Daniel, o anjo Gabriel entra em ação, né, e desfaz ali usando, né, os seus servos, usando Esther, né, usando o próprio Mordecai e o próprio povo para buscar a ajuda de Deus. Mas foram 11 meses, desde o dia em que foi assinado até o dia em que foi marcado. E Ellen G. White diz que será semelhante. Então nós vamos ver o que levará as autoridades religiosas, chamada no Apocalipse como imagem da besta, a assinar o último decreto marcando o dia e a hora para se matar os santos. Nesse livro aqui, Primeiros Escritos, na página 36 e 37, diz assim: Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Entendeu? Jesus finaliza a graça e as pragas começam a cair. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós, os justos, havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudesse livrar a terra de nós, dos justos, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, que é o decreto de morte, o que fez com que os santos clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. O tempo de angústia é a próxima mensagem nossa. O tempo de angústia. Você pode ver que uma coisa prepara o caminho para outra. Satanás ele não vai parar até Jesus vir tirar a sua igreja daqui. Primeiro, aqui está dizendo que o decreto de morte será assinado quando as pragas estiver caindo. Isto é, quando Jesus deixar de interceder pelo pecador. Ou entre o período do fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Nesse período, as pragas descerão. Logo as primeiras pragas enfurecerá as nações, os ímpios, e eles vão assinar um decreto marcando o dia. Aqui não fala marcando o dia e hora. Eu vou ver se eu encontro aqui no Grande Conflito, né? Bem no finalzinho aqui do capítulo Aproxima-se o tempo de angústia. Deixa-me ver aqui. Ou no início do capítulo Livramento dos Justos. Vamos ver aqui. Ver o que diz aqui. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, desculpe, então um tempo vai ser indicado no decreto, igual o decreto de Assuero. Aproximando o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Você entendeu? Uma coisa prepara o caminho para outra. O círculo já começou a se fechar. E se você analisar as profecias da Bíblia e do Espírito dos Testemunhos, ele vai gradativamente se fechando até Jesus voltar. Um acontecimento vai seguindo de perto outro, mas o que vai seguindo após o outro é maior e vai crescendo até Jesus voltar. Primeiro, aparecerá um poder operador de prodígios, enganando o mundo inteiro e preparando o caminho para o primeiro rei oriental, que é o anticristo.
Segundo, só aí já vai ser um terror para o povo de Deus. Porque a igreja nesse tempo vai perder milhares e milhares de membros, passando para o lado de lá. Quem está doente não quer ser curado. São milagres inegáveis. Milagres que você vai, não, eu não vou ser enganado, eu vou só olhar. Aí você chega lá, vê um cego, seu vizinho, que há muito tempo pedia esmola, de repente sai gritando, pulando de alegria. Você vê um homem há 10 anos, conhecido seu, sendo que vivia em cadeiras de roda com as pernas atrofiadas, de repente saindo gritando e louvando o nome da besta. Aí é uma tentação, só aí é uma tentação. Aí vem outro pior. O decreto dominical é assinado. O domingo começa então a ser exaltado entre as nações. E para piorar, à medida que as nações observam o domingo, as bênçãos começam a aparecer. Um período de paz e segurança se estabelece na terra. Quando o domingo se torna universal, aí como Paulo disse, quando andar dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Quando o domingo se tornar universal, os juízos retributivos de Deus caem sobre a terra. E o povo de Deus começa, então, o sofrimento deles começa a crescer gradativamente mais e mais. Porque vão colocar a culpa neles. Por quê? Olha, tudo está acontecendo porque esse povo desobediente às leis, teimoso, não está guardando o domingo. Agora vamos matar eles de fome, assina o segundo decreto. Não vão poder comprar, não vão poder vender. Agora sim eles vão guardar o domingo. Ou guarda ou morre de fome. Deus então lança sobre aqueles que perseveraram até o fim a chuva do Espírito Santo. O medo, tudo sai e eles começam a pregar e ensinar as pessoas a não guardarem as leis. Serão perseguidos. Termina o fechamento da porta da graça. E a perseguição continua, cada vez maior. As pragas começam a descer. E agora os ímpios dizem, a culpa é deles. Vamos assinar agora um decreto mais poderoso. Vamos marcar um dia para matar todo mundo. É o que a profecia fala. É o que está escrito. Está entendendo? É um sorvo amargo, sendo dado um após outro, cada um maior do que o outro. O primeiro será maior do que o segundo será maior do que o primeiro. O terceiro será maior do que o segundo. O quarto será maior do que o terceiro, até Jesus voltar. Até desaparecer de dentro do remanescente a natureza pecaminosa. Ela tem que desaparecer, ela tem que morrer. E eles têm que refletir 100% a imagem de Jesus Cristo. Tudo isso é purificando a sua igreja. Como diz as Escrituras, 2/3 dela serão eliminados e a terceira parte farei passar pelo fogo. A purificarei como se purifica o ouro, provarei como se prova a prata. Certo? Então, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos precaver, nós precisamos buscar a justiça de Cristo, porque nós não somos nada. Sabe o que nós somos? Somos pecadores. Sabe o que nós somos? As nossas justiças, esses atos que a gente pensa que por eles Deus vai nos levar para o céu, a Bíblia diz que é trapos de imundícia. Todas as nossas boas obras sem Cristo não valem nada. Certo? A nossa única segurança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos tendência só de praticar o que não presta. Essa é a verdade. Mas a partir do momento quando nós começarmos a orar de verdade, orar todo dia e toda hora, em nosso trabalho, viajando, andando dentro de um carro, em cima de uma moto, de uma bicicleta, estiver com os nossos pensamentos ligados a Deus, e quando estiver em casa, em vez de estar no pé de um celular, com o celular na mão, estudando a Bíblia,
a nossa natureza ela vai abrandando e a natureza de Cristo vai florescendo mais e mais. Que nós precisamos nos preparar antes que seja tarde demais. Porque nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Certo? Bento XVI é a última cabeça da besta. Ele tem 93 anos de idade. Quando ele morrer, o 8º subirá. Subirá. Não importa para você o que vai acontecer com o Papa Francisco. Quando a 7ª cabeça cair, do local da 7ª cabeça tem que sair uma outra, que não faz parte da besta, porque a besta só tem 7. Mas sai uma outra, chamada 8º rei. E ele vai dominar o mundo. E durante todo o seu reinado, tudo isso vai acontecer. Nossa única segurança é nos apegarmos firmes nos braços de Jesus, nos lançar aos seus pés, com um verdadeiro arrependimento e conversão de alma. Que Deus nos abençoe. Amém.